Olá, mais uma vez aqui estamos nós entrando na sua casa, no seu trabalho, com o Imóveis em Foco, a sua revista eletrônica completa sobre o universo imobiliário e decorativo. E nós estamos no clima da Páscoa. Antes de tudo, quero desejar a você que está aí me assistindo uma feliz Páscoa e que este seja um momento de muita reflexão e renovação espiritual para todos nós. E falando na Páscoa, no programa de hoje você vai conhecer o grande ganhador do delicioso ovo de Páscoa da Le Chocolatier tamanho 50. E aí, quem será o felizardo, hein? No final do programa você vai saber. Enquanto isso, veja tudo que você vai acompanhar no programa de hoje com a gente. Seu apartamento acabou de ser entregue? Acompanhe as dicas de como fazer a vistoria do seu imóvel novo. Falso corretor de imóveis. Com as orientações do presidente do Cresce, saiba como identificar um verdadeiro profissional. Você sabe arrumar uma bandeja decorativa? Aprenda como compor os diferentes modelos de taças numa bandeja. E ainda, uma decoração divertida, colorida e interativa de uma hamburgueria pra lá de descolada. E mais, vai iniciar uma reforma? Fique atento para não colocar o seu condomínio em risco. Tudo isso e muito mais nós preparamos especialmente para você. Então já sabe, né? Sinta-se em casa e fique super à vontade. Começa agora o Imóveis em Foco comigo, Roberta Salgueiro. Depois de uma longa espera pelo novo imóvel, muitas pessoas, diante da empolgação da entrega das chaves, acabam esquecendo de fazer a vistoria do imóvel. Saiba porque é importante acompanhar este serviço, que hoje, inclusive, já é oferecido por algumas construtoras. Nós estamos agora chegando no apartamento que faltam poucos dias para ser entregue ao cliente. E o interessante é que a própria construtora já contratou uma profissional especializada no assunto. No caso aqui, a Patrícia Davel, ela é designer de interiores e também tem experiência em obras. E ela que está fazendo a vistoria antes de ser entregue ao cliente. Qual é a importância, Patrícia, de estar verificando cada detalhe? Olha, Roberta, quando você entrega um apartamento, você está mexendo com o sonho das pessoas. Então, você está entregando nas mãos da pessoa um sonho materializado. Então, uma construtora séria, uma empresa séria, ela visa atender o cliente da melhor forma e não deixar pendências, problemas que gerem insatisfações. E depois da entrega do apartamento, também é importante que o próprio cliente, o comprador, também faça a inspeção, auxiliado, assim, acompanhado de um profissional? Ele deve fazer, Roberta, até para questão de a empresa tem um contrato com o cliente, manutenção. Então vamos agora para todas as dicas, então? Vamos começar? Vamos começar. Nesse caso aqui que a gente está na cozinha, a gente olha a questão do rejunte, se está tudo rejuntado para não ter problema com infiltrações. Na área de bancada, pode danificar a marcenaria, então a gente abre as torneiras, deixa um tempo a água correndo mesmo para ver se o sifão está vazando, se a torneira está tendo uma boa vazão. E a gente vê que ele está sequinho aqui, né? Está sequinho. Em relação ao revestimento cerâmico, revestimento de piso, parede, a gente olha a aderência dele, se ele não está oco, a gente usa até mesmo um cabo de vassoura, faz mesmo o som para ver se não tem o som do oco, se ela não está trincada. A gente olha o rodapé, se a pintura está arrematada direitinho, a gente chama se está calafetado o rodapé para não ter problema de buracos na parede mesmo.
nessa área aqui da sala, o que você ainda olharia, Patrícia? Bem, a gente olha tudo mesmo, pensa em todos os detalhes. Os acabamentos elétricos, se as seções estão funcionando perfeitamente. Questão de teto também. A gente olha se os fios estão aparecendo, para que o cliente, quando mudar, quando ele vier com a luminária dele, ele saber exatamente onde estão os pontos de iluminação. No caso de áreas molhadas, banheiros, próximo a ralos, a gente olha a queda. Então a gente tem um critério de inspeção que é pegar um balde com água mesmo, jogar dentro do ralo, jogar no box, ver se a queda está atendendo, testar todas as louças e o acionamento da descarga, ver se está em perfeito estado, a vazão da água, ver se não tem nenhum vazamento na cuba, na bacia sanitária. E quando o assunto é porta, o que a gente analisa, Patrícia? A gente analisa, no caso, essa porta que é branca, o cobrimento, vê se a pintura está uniforme. Nas ferragens, a gente vê o funcionamento delas, o acionamento, se está trancando perfeitamente, se ela não tem folga, no caso de janelas abertas, ela ficar com aquele barulhinho de madrugada, de ficar batendo. A gente analisa a vedação, se ela está vedando todo o vão corretamente, se não tem nenhum arranhado no alumínio, se ela está trancando perfeitamente. Caso o cliente tenha identificado alguma imperfeição, qual é o procedimento que ele deve fazer? Assim que ele recebe o imóvel, ele vai fazer uma vistoria. A gente vai estar sanando as pendências do cliente e se após isso também surgirem novas pendências, a empresa ela possui uma equipe de manutenção e essas situações vão ser resolvidas o mais rápido possível. E você que procura um imóvel com excelente acabamento e ótima localização, com diversos itens de lazer, a Imobiliária Francisco Rocha tem um apartamento dos seus sonhos. Felicidade, essencial à vida. Vila Felite Residencial. Apartamentos de 2 quartos na localização que mais valoriza em Itaparica. O Residencial Vila Felite reúne vários diferenciais. Um lugar para contemplar a vida com maravilhosa estrutura de lazer. Cada detalhe compõe a beleza e a sofisticação deste empreendimento. Perfeito para você receber a família e os amigos. Aproveite cada ambiente deste condomínio exclusivo e seu. Aqui as crianças têm espaços garantidos para viverem o melhor da infância. E espaços assim aproximam as pessoas e você merece este conforto. Aproveite, obra a preço de custo. Vila Felite, construção Orion Engenharia. Informações Francisco Rocha em Vitória e Vila Velha, vendendo mais do que imóveis. E agora vamos falar de um assunto que acaba gerando uma certa dúvida na hora de compor. Como montar uma bandeja decorativa para que ela fique tão bonita igual a gente vê nas lojas? Será que existe algum segredo? Eu vim aqui aprender e contar para você. E quem vai dar todas as dicas pra gente de como compor uma bela bandeja decorativa é a arquiteta e também empresária Angelina. Ela entende tudo sobre taças, viu, gente? Eu já quero começar desmistificando essa matéria, Angelina. É o seguinte, para fazer uma bela composição, a gente precisa gastar muito? Não, Roberta, pelo contrário. A gente pode fazer uma bandeja muito bacana utilizando taças de cristal, taças de vidro e não só necessariamente taças, né? Você pode inserir outros elementos, colocar um vasinho com um verdinho para compor isso. Isso a gente está falando de uma bandeja decorativa. Um detalhe que eu achei interessante, que eu ouvi dizer, não sei se procede, é que a atenção está na bandeja? Foco? Eu acho que a bandeja, ela é a grande estrela, né? Mas dependendo de como você compõe o que você vai colocar dentro da bandeja, você pode ter uma bandeja muito sofisticada, com taças mais simples, e pode ter uma bandeja mais simples, com taças mais sofisticadas, que vai chegar num resultado bacana no final.
E qual é a tendência que está se usando hoje em termos de bandeja? Olha, eu acho que usa tudo, depende do que você gosta. Eu acho que os espelhados sempre saem na frente. As pessoas gostam por quê? Porque reflete aquilo que está em cima da bandeja. E eu tô vendo que aqui você separou de um lado umas taças mais coloridas e já aqui taças num tom mais neutro, preto. A gente pode misturar as cores, deve misturar as cores ou não? Se faz uma bandeja toda no mesmo tom? Não, eu acho que deve misturar. Eu, particularmente, gosto muito do colorido. Então vamos fazer exatamente o que a Angelina acabou de falar. Montar agora 2 bandejas decorativas com opções diferentes. Vamos começar então? Vamos lá, mãos à obra. Qual é o primeiro passo, Angelina? Então, eu gosto de colocar as garrafas, né? E essas garrafas, o que é bacana? Você misturar, de repente, uma garrafa antiga, uma coisa que tenha uma história da família. Isso que torna uma bandeja especial. E depois a gente entra com as taças, procurando colocar as maiores. Eu não me preocupo com as cores, e sim um pouco mais com os tamanhos. E diferentes tipos de taças também, de água, de vinho, de champanhe. E agora vamos começar a montar essa bandeja que já vai ser mais monocromático. Isso, vamos montar uma bandeja bem diferente que você vai ver. Vamos tentar utilizar alguns outros elementos, sempre tendo as garrafas, né? E vamos introduzir um outro elemento que você vai ver que bacana que fica. Justamente por você usar uma coisa mais monocromática, entrar com esse verdinho, ó lá, deu um charme especial na bandeja. Então nós temos aqui 2 lindas opções de bandejas montadas. Uma delas com certeza te encheu mais os olhos, né? Então já sabe como montar, como organizar a bandeja decorativa da sua casa. Angelina, muito obrigada. Realmente você é expert no assunto, hein? Parabéns. Obrigada. A seguir, como identificar um falso corretor de imóveis. E ainda, reformas. Todo cuidado é pouco. Fique atento para não colocar seu condomínio em risco. A compra ou a venda de um imóvel é mais complexo do que se imagina. Afinal de contas, trata-se da realização de um grande sonho, o sonho da casa própria. Por isso, na hora de comprar, vender ou alugar o seu imóvel, certifique-se de que o seu patrimônio está nas mãos de um verdadeiro profissional, de um corretor de imóveis. O CRESSE, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Espírito Santo, já habilitou mais de 8.000 corretores, mas atualmente apenas 4.000 estão em exercício legal da profissão. Com o aumento da quantidade de novos profissionais no mercado, cresceu também o número de falsos corretores. O presidente do CRESSE alerta contra a ação desses criminosos. Qual é o procedimento para quem sonha em ser o corretor de imóveis? Porque ele precisa ter a habilitação do CRESSE, mas qual é o procedimento para que ele tenha essa habilitação? Todo profissional hoje, com a legislação, veio exigir no mínimo um 2º grau. Ele tendo um 2º grau vai procurar um procedimento de educação a nível técnico, de TTI, que é chamado Técnico de Transações Imobiliárias, ou em nível superior, que é o curso de Gestão Imobiliária. E com essa habilitação, ele já pode procurar o órgão e dar entrada no seu pedido de inscrição. Depois de analisar toda a sua documentação, passando por comissões, ele prestará um juramento e assim ele estará apto ao exercício da atividade. Ainda assim,
ainda tem algumas pessoas, ainda existem alguns corretores de imóveis que na verdade não são corretores de imóveis porque não tem essa habilitação do CRES, né, Aurélio? Como é que é feita essa fiscalização aqui no Espírito Santo? Basta qualquer um que identifique esse cidadão que não tenha sua inscrição ou registro, que não esteja na condição de estágio, ele denuncia através, até anonimamente, no site do órgão, e todos eles têm um certificado, uma carteira profissional. Basta exigir essa carteira, ele vai verificar. E a fiscalização vai agir, vai encaminhar essa documentação para apuração até no caso de contravenção penal. De 2011 a 2012, as denúncias de falsos corretores aumentaram em torno de 30%. A participação da sociedade é importante para o melhor desempenho da fiscalização. Bom, gente, a partir desta semana você vai acompanhar sempre aqui no Imóveis em Foco dicas para o corretor de imóveis, dicas do corretor de imóveis, junto com o Aurélio, que é o presidente do CRES aqui do Espírito Santo, para que você aí de casa fique cada vez mais bem informado na hora de comprar o imóvel dos seus sonhos, que isso é muito importante, né, Aurélio? É isso. Se quiserem também lançarem perguntas a respeito de locações, a respeito de compra e venda, né, que fiquem à vontade e a gente tentar fazer um bate-papo mais interativo, né, algo que as pessoas realmente estejam querendo saber mais a priori. O e-mail do Imóveis em Foco já está passando aqui embaixo no vídeo, então você já pode lançar a sua pergunta e na semana que vem o Aurélio já vai responder. E agora vamos falar sobre a realização de obras dentro do condomínio. Fique por dentro de tudo que você precisa saber antes de iniciar uma reforma, seja dentro do seu apartamento ou até mesmo no edifício em que você mora. Na hora de começar uma reforma, todo cuidado é pouco. É preciso seguir rigorosamente as orientações e normas vigentes para evitar riscos ao condomínio. É o que explica o diretor da administradora de condomínios, MGM. O que a convenção determina, o que é possível, quais os horários, como deve ser conduzida a obra, a identificação de quem vai estar fazendo a obra, o responsável pela obra. Essa é a parte com o condomínio. E procurar também um bom profissional para assessorá-lo, ir na prefeitura, tirar a licença de obra. O problema é que quando você não cumpre isso, inicia a obra sem o conhecimento do que é possível fazer, do que é possível modificar, e aí, resultado, acaba tendo problema com o condomínio. E em que momento a administradora entra neste processo? Normalmente a administradora já tem todos esses parâmetros formatados. Então a gente orienta a pessoa antes dela começar qual é o roteiro a ser seguido para poder minimizar, porque obra sempre é transtorno. Porque às vezes as pessoas querem retirar uma parede e não é possível. E aí o morador acaba sendo notificado a recompor o que danificou. O Imóveis em Foco foi até as ruas saber quais são as dúvidas mais frequentes do público quando o assunto é reforma. Meu vizinho está reformando a varanda e eu observei que ele está trocando a cor da parede. Isso pode? Toda obra que impacte em alteração de fachada tem que ter concordância de 100% dos condôminos. Se um disser que não concorda que aquela alteração seja feita, não pode ser feita e tem que ser aprovada em assembleia. Qualquer obra que eu fizer na minha casa, eu preciso da autorização da prefeitura? O município entende que toda reforma precisa de licença de obras. Mesmo que seja uma coisa de pouco volume, mas nós recomendamos que faça. Na hora de eu fazer a obra, quais os cuidados que eu devo ter com os prestadores de serviço? Acho que o fundamental é você procurar saber o histórico da pessoa, da empresa ou do profissional autônomo que você está contratando. Existem muitos prestadores de serviço, muita gente boa, muita gente séria, mas também existem pessoas que não têm esse comprometimento. Já para os condomínios que possuem a administração da MGM, a administradora oferece aí diversas facilidades, né, para que o condomínio inicie a obra e termine a obra com tranquilidade, né, Glauco? Essa é a diferença da MGM. A gente sempre procura, pelos 20 anos de experiência, né, conduzir e pegar essa vivência que a gente já passou de outros contratos e o acompanhamento delas também, porque isso é fundamental. A gente tem dentro do grupo uma empresa que é no segmento de terceirização
e que a gente tem supervisores de obra, supervisores de prédios, que são pessoas que já têm toda uma vivência, uma experiência em acompanhar a execução de obras, para poder ter assim, esse relacionamento mais estreito com o andamento de obras em prédios. E agora chegou a hora da nossa dica de decoração. Gente, hoje nós vamos falar sobre o aparador, um móvel que marca a presença na composição da sala de jantar, hall de entrada ou até mesmo das salas comerciais, não é mesmo? E para acompanhar os apartamentos mais compactos, o aparador com espelho é uma ótima opção. Além de servir como apoio, delimita ambientes, complementa a decoração e os espelhos ainda ajudam a ampliar o ambiente. Então, se você procura um aparador moderno com todas essas características que a gente acabou de falar, eu vim até aqui na Novar Interiores, no centro de Vila Velha, para apresentar para você este aparador que custa apenas, gente, R$ 499. E já que nós estamos aqui na Novar Interiores, eu tenho que mostrar para você este lindo sofá-cama Maia, que além de confortável, ele é uma excelente solução para você que gosta de receber visitas em casa ou gosta de curtir aquele cineminha, aquele bom filme de uma maneira bem confortável, sabe? E este sofá-cama custa apenas R$ 1.499. A Novar Interiores também colocou em oferta esta linda luminária decorativa da Coinlight, com rosas vermelhas, deixando o seu ambiente muito mais charmoso. Apenas R$ 799. Vale a pena você conferir estas e muitas outras ofertas aqui na Novar Interiores. São móveis de vários estilos, nacionais, importados, modulados, colchões, lindos adornos, luminárias, tapetes, espelhos, tudo para sua casa ficar ainda mais bonita. Lembrando que a Novar Interiores fica aqui no centro de Vila Velha, na rua Henrique Moscoso. Novar Interiores, eu encontro você aqui. A seguir, uma decoração divertida, colorida e interativa de uma hamburgueria pra lá de descolada. É daqui a pouco no Imóveis em Foco. E agora você vai conhecer uma decoração bem ousada e super interativa. Um ambiente que foi todo trabalhado nas cores amarelo, azul, vermelho e preto. Você sabe aonde nós estamos? Numa hamburgueria. E toda essa criatividade, gente, saiu daqui, ó, destas duas pessoas aqui, dessa dupla infalível, que é o Marcelo Miller e o Daniel Zanini. Tudo bem, gente? Tudo certo. Eu já quero começar sabendo o seguinte, como é que surgiu toda essa inspiração? Que eu tô sabendo que o Kêmio, que é o proprietário aqui da hamburgueria, também teve a participação de todo esse projeto aqui, né? Isso. Ele chegou lá no escritório por uma indicação já de um cliente nosso e já chegou com algumas ideias, trazendo muita coisa de Las Vegas, pensando na pop art e do rock, né, que deu o nome aí do estabelecimento. A gente vê que tem inspiração pop art, tem essa inspiração também do lado de Las Vegas. E como é que foi juntar tudo isso e chegar a esse resultado final? A gente primeiro trabalhou com a fachada, né, uma fachada em destaque, e depois a gente evoluiu internamente também.
Então a gente usou as cores fortes, né, que era o vermelho, o azul e o amarelo. E aí, pensando nisso da iluminação, o neon lá do lado de fora, e aí depois a gente trouxe isso tudo aqui para dentro, né? Nessas 3 cores, sempre tentando casar elas de forma harmônica e forte também, que chame a atenção, né? E eu acho que um outro conceito legal que a gente usou aqui dentro foi a ideia do gesso, uma cor escura, para casar um pouco com o conceito da iluminação, que aí Daniel fala melhor, porque ele que é o especialista. Então fala pra gente, especialista. Primeiro a gente usou um contraste forte, né? Pintou o teto de preto e trabalhou uma iluminação mais pontual. Tem duas situações nesse teto. Um que ele tem um tratamento acústico, né? Por ter esses furos, ele absorve um pouco da reverberação do som, né, interno. E também tem a questão de ele filtrar um pouco dos odores. Cheiro de comida, né? Isso. E da questão da acústica. Da acústica. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. Agora, um detalhe que chama a atenção de todo mundo que entra aqui. É todo esse acervo, né? Toda a parte, assim, da decoração em si. Deixando um pouquinho agora a arquitetura de lado, falando mais da decoração, que a gente vê que tem muitos quadros, né? Tem muita plotagem nas paredes. Então, essa ideia das plotagens já era uma ideia, já era um conceito muito marcado. Então, a gente continuou com essa característica. Em uma das paredes ali, a gente tem uma releitura do adesivo que ele tem hoje lá na Praia do Canto. Os quadros ele já tinha e tem mais ainda guardado. Sempre que ele viaja, ele traz alguma coisa. Eu adorei, sabe o que, gente? Aquele telefone ali, né? Que é na verdade é uma placa, né? Assim, aí quando a gente vai ver um telefone. Enfim, eu achei tão criativo. É uma decoração que interage com as pessoas que vêm pra cá. A ideia era ser um pouco disso, de interativo. E isso aí eram coisas da casa dele que ele trouxe pra cá. Conta pra gente, o que foi mais difícil traduzir e transformar assim, em algo concreto mesmo? O que foi mais difícil? Acho que a fachada. Né? A fachada? Porque tinha um desafio, era uma casa, né? Não tinha esse avanço. Eu acho que outra coisa que foi bem difícil aqui, que além da fachada, foi a questão das cores, porque no conceito de rock a gente pensava nas cores escuras, e para conseguir convencer o Camel de pintar esse teto de preto, pintar as paredes de cinza, e aí depois que ele viu o primeiro teto pintado de preto, ele falou, não, beleza, pode ser, fica legal. Vou mandar ver. Pode continuar desse jeito. Tá certo, gente. Olha, eu queria dar os parabéns porque vocês venceram esses desafios, né, que foram colocados aí para vocês, e realmente a gente entra aqui e fica encantado com todo o trabalho de arquitetura e decoração que foi feito aqui dentro. Parabéns para vocês dois, viu? E agora chegou a hora de conhecermos quem é o grande ganhador felizardo da promoção do Ovo de Páscoa da Le Chocolatier e do Imóveis em Foco, Ovo de Páscoa número 50. Quem será que foi o felizardo, hein? Na verdade, é uma felizarda, Maria Aparecida Arthur Santana, e ela é do bairro São Diogo, na Serra. É chocolate para você se deliciar com toda a sua família. Que delícia, hein? Parabéns! Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. E a gente encerra o Imóveis em Foco nesse clima gostoso de Páscoa. Uma feliz Páscoa para você e até a próxima semana com muito mais novidades para você e para sua casa. Aqui no Imóveis em Foco comigo, Roberta Salgueiro.